A profecia de Nibiru, o suposto planeta que alguns grupos dizem que levará o fim do planeta Terra. A última teoria do Apocalipse afirma que um corpo celeste desconhecido chamado Nibiru ou Planeta X vai colidir com a Terra muito em breve. A profecia sobre Nibiru e o fim do mundo circula na internet há mais de 2 décadas e ganhou força nas últimas semanas. A teoria que combina astronomia, pesquisa científica e passagens bíblicas já foi descartada pela NASA em diversas ocasiões. Inicialmente, a profecia afirmava que a catástrofe ocorreria em maio de 2003. Quando nada aconteceu, seus seguidores fizeram uma nova interpretação e a programaram para dezembro de 2012, fazendo uma conexão com um dos ciclos do calendário maia. Também não ocorreu a profecia. A mais recente previsão teria sido formulada a partir de uma teoria de David Meade, autor do livro Planeta X 2017, A Chegada, em tradução livre para o português, que se autodescreve como especialista em pesquisas e investigações. Segundo ele, a nova estimativa é baseada em passagens da Bíblia e em superstições que rondam o número 33. Mas a catástrofe não ocorreu em 2017. Segundo Meade, Jesus viveu 33 anos. O nome de Elohim, que é o nome de Deus para os judeus, foi mencionado 33 vezes na Bíblia. É um número muito significativo biblicamente, numerologicamente significativo. Ele fala de astronomia e, mesclando os dois, disse Meade, em entrevista ao jornal americano The Washington Post, de acordo com o jornal britânico The Telegraph, as teorias conspiratórias sobre a existência de Nibiru começaram em 1995. Quando a americana Nancy Lieder criou o site Zeta Take. Ela afirma ser um canal de comunicação com alienígenas que a teriam alertado sobre a catástrofe de Nibiru. A teoria ganhou força novamente agora com as previsões de David Meade. A passagem do planeta X pode ser a maior catástrofe sobre a humanidade desde a Arca de Noé. Mas David não adivinhou, porque em 2017 não ocorreu a catástrofe. Segundo ele, vulcões em toda a Terra vão entrar em erupção junto com múltiplos terremotos de alta magnitude, tsunamis e tempestades de meteoros. Mas essa profecia tem alguma evidência científica? A Agência Espacial Americana já afirmou em diversas ocasiões que o planeta Nibiru não existe e que não há fundamentos para tal crença. É uma teoria conspiratória de internet, garante a NASA. Em um artigo publicado em 2012 por conta do suposto apocalipse previsto para aquele ano, a agência foi contundente. Se o Nibiru ou Planeta X fosse real e se dirigisse à Terra, os astrônomos estariam seguindo ele há pelo menos 1 década e agora seria visível a olho nu. Obviamente, não existe. Dave Morrison é um dos cientistas mais críticos da NASA e já se manifestou publicamente para desmentir a teoria de Nibiru. Em 2011, ele afirmou que chegou a receber até 5 e-mails por dia de pessoas perguntando sobre o suposto planeta. Morrison definiu ainda como absurdas as teses de que Nibiru talvez não tenha sido localizado porque está escondido atrás do Sol, ou porque só pode ser visível do Polo Sul. Em entrevista ao jornal americano The Washington Post, em janeiro, o cientista lamentou que ainda haja cerca de 2 milhões de páginas na internet sobre a suposta colisão de Nibiru com a Terra. Morrison deixa claro que isso não vai acontecer. Não há nenhuma ameaça para o planeta Terra por enquanto. Mas o que é Nibiru?
Os sumérios descreviam nosso sistema solar como um conjunto de 12 corpos celestes significativos. Na linguagem zodiacal, esses astros são todos chamados planetas, embora entre eles os antigos incluíssem a Lua e o Sol. Isso significa que os mesopotâmicos não somente possuíam um inexplicável conhecimento astronômico, eles também afirmavam a existência de planetas que somente a ciência contemporânea pôde reconhecer, como o longínquo Plutão, hoje destituído do seu status planetário, os misteriosos Urano e Saturno e o até hoje desconhecido, porém procurado, 20º planeta, este que os sumérios denominavam Nibiru. Ora, se os sumérios há 6.000 anos estavam corretos em relação aos 9 planetas reconhecidos hoje, por que não poderia estar igualmente corretos em relação a Nibiru? Vamos meditar. Há 6.000 anos atrás, os sumérios conheceram um planeta chamado Nibiru. Era o planeta de origem de um povo descrito pelos antigos como raça de deuses. Os nativos de Nibiru visitaram a Terra no passado, influenciando decisivamente a cultura humana. Artefatos e tabuletas cuneiformes de argila e pedras encontradas no Iraque referem-se claramente a um planeta de onde vieram viajantes cósmicos. A herança desses remotos alienígenas aparece na avançada tecnologia dos sumérios e de outros povos ao redor do mundo. Muitas relíquias não são acessíveis ao público que, assim, desconhece essa face da mitologia mesopotâmica. No caso dos sumérios, sua cultura é a mais antiga do Ocidente. Entretanto, seu sistema matemático e o calendário permanecem atuais. Aos poucos, a pesquisa sobre Nibiru começa a aparecer, ainda que o planeta seja chamado por outros nomes, como o 20º planeta ou planeta da Cruz. Os sumérios tinham 12 corpos celestes em seu zodíaco, contando o Sol e a Lua, e mais 10 planetas que afirmavam pertencem ao nosso sistema solar. Hoje os cientistas estão procurando este planeta misterioso nos confins do espaço. A NASA se empenha nessa pesquisa e os especialistas investigam porque já têm certeza que o planeta X existe. Observado há milhares de anos passados, Nibiru não é visto nos céus contemporâneos. Isso acontece porque a órbita do 10º planeta, 12º astro dos sumérios, é uma elíptica extremamente alongada. Durante milênios, o globo se mantém longe do Sol e da vista dos terráqueos, muito além da órbita de Plutão. Os viajantes de Nibiru que chegaram à Terra são chamados de Anunnaki e foram considerados deuses. A tradição conta que os Anunnaki possuíam servos, que eram seres androides, não eram seres vivos, mas agiam como se fossem. E o escritor Zecharia Sitchin é linguística, perito em escrita cuneiforme suméria e em muitas outras linguagens antigas. Em 1976 publicou The 12th Planet e assim começou sua trajetória transformadora da pesquisa da história antiga. Em 1993, lançou seu 6º livro, parte da série de Earth Chronicles, Crônicas da Terra, When Time Began. Esse último livro fala das relações entre o complexo calendário de Stonehenge, as ruínas de Tiahuanacu, no Peru, a antiga cultura suméria e, por extensão, a conexão desses monumentos antigos com os Anunnaki. Sitchin defende que os Anunnaki não são uma alegoria ou criação fabulosa dos sumérios. Antes, são seres humanoides que habitam o misterioso planeta Nibiru.
A órbita excêntrica extensa de Nibiru faz com que o planeta passe milênios totalmente invisível. A observação no centro do sistema solar. Segundo Zecaria, acredita que quando a posição de Nibiru é favorável, clinicamente, os Anunnaki, habitantes de Nibiru, visitam a Terra e interferem no curso da história humana. O ano de Nibiru corresponde a 3.600 anos terrenos, período regular do intervalo entre as visitas dos Anunnaki, segundo o escritor. Ele já decifrou mais de 2.000 cilindros e fragmentos de cerâmica com inscrições da Mesopotâmia, alguns de 4.000 anos antes de Cristo, que fazem parte do acervo de museus de todo o mundo. Um desses fragmentos, que se encontra na Alemanha, indica que a Terra é o 7º planeta, contando a partir de Plutão. Ocorre que Plutão somente foi descoberto pela astronomia moderna no início do século XX. Como os sumérios poderiam saber de tal coisa? O linguística acredita que na antiguidade seres extraterrenos conviveram com os antigos mesopotâmicos e foram os instrutores, os deuses da humanidade dos primeiros tempos históricos, pós-advento da escrita. Comparando as mitologias da criação de diferentes culturas, verifica-se a coincidência dos mitos, que são recorrentes nas referências a uma colonização ou instrução das primeiras nações humanas por seres superiores, que vieram do espaço e se encarregaram de ensinar aos homens primitivos as artes que caracterizam as civilizações. Sempre buscando a identidade desses instrutores celestes, o escritor começou sua jornada pelo mundo das cidades antigas e dos grandes impérios do passado. Uma de suas conclusões mais significativas afirma a existência em Marte de uma estrutura alienígena artificial de forma piramidal situada na região denominada Sidonia. Essa pirâmide não é a única, sua distância em relação a outra estrutura semelhante é proporcionalmente idêntica à distância que existe entre a Esfinge e as pirâmides do Egito. Essas relações entre pirâmides podem significar que elas servem como marcos topográficos para viajantes celestes, como os Anunnaki, tanto na Terra quanto em Marte. O escritor acredita que as pirâmides de Gizé não foram uma realização dos egípcios. Em 1993 foi divulgada a descoberta de que a Esfinge é 2.000 anos mais antiga do que se pensava, o que reforça a teoria do escritor. O céu do hemisfério sul. A NASA localizou um maciço negro objeto cósmico nos céus do hemisfério sul, fato que pode justificar a recente reativação de telescópio na Argentina e no Chile. O escritor, que visitou vários observatórios astronômicos da antiguidade, constatou que todos privilegiam a visão do quadrante sul e também estão localizados na mesma latitude da Terra. Muitos desses observatórios permitem medir com exatidão o nascer do Sol e da Lua. É possível que esse notável interesse pelo céu tenha sido motivado pela expectativa de um retorno desses alienígenas que foram, no passado, considerados criadores e instrutores da raça humana. Anunnaki, na língua suméria, significa aqueles que desceram dos céus. Para os hebreus eram Nifilim, Elohim, em egípcio, Neter. Descobertas arqueológicas e artefatos recolhidos nos últimos 200 anos são o fundamento da teoria de que uma avançada civilização proveniente de um planeta distante, porém pertencente ao sistema solar, do qual a Terra faz parte, chegou ao Golfo Pérsico há cerca de 432.000 anos atrás. Eram os Anunnaki. Os visitantes estelares colonizaram a Terra com o propósito de obter grandes quantidades de ouro. Sua mão de obra foi arrebanhada entre os humanos primitivos, que foram manipulados geneticamente. Há 250.000 anos, o sistema de colonização alienígena começou a decair.
Os operários da Minas, os terráqueos, começaram a se rebelar contra as condições de trabalho e os Anunnaki, então, decidiram criar um ser que pudesse substituir os humanos primitivos. O experimento de engenharia genética teve de ser refeito. Enki, cientista genético, e Ninhursag, chefe de medicina, criaram híbridos, usando material do Homo erectus, de animais e dos próprios Anunnaki. O resultado foi o Homo sapiens, que veio ao mundo para ser escravo. Os primeiros homens, sendo híbridos, não se reproduziam. Novos ajustes foram feitos e assim a espécie pôde procriar. Quando os sapiens tornaram-se muito numerosos, parte deles era expulsa das cidades Anunnaki e assim gradualmente espalharam-se no planeta. Mas as criaturas surpreenderam os criadores, eram belos e se desenvolviam muito bem. Algumas fêmeas começaram a servir de parceiras sexuais para os colonizadores. Essas uniões eram férteis, produziam prole. Era uma situação inaceitável para a maioria dos Anunnaki, que decidiram exterminar a população colonizada, a humanidade, provocando uma colossal inundação em época próxima à reentrada de Nibiru, nas proximidades da órbita da Terra. Esse dilúvio aconteceu há cerca de 12 mil anos atrás. Muitos humanos foram salvos por Enki, que simpatizava com aqueles que ele mesmo havia criados. Por milhares de anos, homens e mulheres foram escravos e soldados. Os Anunnaki usavam seus servos nas guerras que travaram entre si, na construção de palácios e cidades, em instalações astronômicas situadas em todos os continentes. Eles ocuparam não somente a Mesopotâmia, mas também o Egito, a Índia, as Américas. Por isso os sinais de sua presença são encontrados em todo o mundo. 6.000 anos depois do dilúvio, os Anunnaki que aqui permaneceram resolveram que era hora de deixar o planeta e gradualmente conduziram a raça humana à independência, introduzindo um sistema sociopolítico fortemente hierarquizado. Linhagens de reis foram estabelecidas, possivelmente considerando a descendência dos Anunnaki. Eram iniciados, versados em ciências como matemática e astronomia, conhecedores de técnicas de medicina, arquitetura e engenharia, dinastia cuja continuidade era feita por meio de colégios ou colégio dos mistérios. A evidência documental, o registro histórico documentado da existência e das realizações dos Anunnaki começaram a aparecer desde os primeiros anos do século XIX. A escavação de antigos sítios arqueológicos mesopotâmicos revelaram uma avançada civilização suméria. Milhares de lâminas de argila contêm escrituras relacionadas não somente com as questões do cotidiano, como o comércio, os casamentos, as ações militares e sistema de cálculos astronômicos. As tábuas cuneiformes também falam dos Anunnaki. Fica evidente que os sumérios sabiam perfeitamente que aqueles aliens eram criaturas vivas de carne e osso. A biblioteca de Assurbanipal, apesar de ter sofrido um incêndio, não perdeu nada de seus documentos feitos de argila, resistente ao fogo. Assim foram preservadas 400 tabuletas cuneiformes que contêm a história dos tempos arcaicos, sem falhas, uma espécie de cápsula do tempo, feita de barro cozido. São estes documentos que contam a saga dos Anunnaki. A evidência genética, os registros sumérios localizam o laboratório onde os Anunnaki criaram o Homo sapiens na região leste da África Central, próximo às minas de ouro. É uma área que coincide com o lugar onde foi encontrado o mais antigo DNA mitocondrial, pertencente ao fóssil que ficou conhecido como Lucy. Os arqueólogos também encontraram ruínas de minas de ouro de 100.000 anos. Os documentos descrevem ainda os avanços da engenharia genética, o rápido progresso da espécie humana sapiens, que chega a Marte apenas 250.000 anos depois de começar
a realmente sair das cavernas. É notavelmente anômalo diante dos milhões de anos que foram necessários para consolidar os membros mais antigos do nicho dos Homo erectus. As fontes são de Gens Upon the Earth, por Jason Mertel, Planeta X, Zecharia Sitchin. Se vocês gostaram do texto, do vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal. Obrigada.